Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus seja com todos nós nesse dia, em nome de Jesus. Mais um dia estou aqui para nós juntos meditarmos na palavra maravilhosa de Deus. Deus nos deu a graça de amanhecermos, estarmos mais um dia de pé. Que louvado e bendito seja o nome do nosso Deus poderoso. Estamos vivos. Foi Deus quem assim quis, né? Enquanto Deus nos der vida, né? E o ar para respirar. Vamos nos esforçar para fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor. Amados, vamos consagrar esse vídeo que eu vou gravar aqui com uma oração. Você que gosta de falar com Deus, você que tem pedidos a fazer a Deus, você que acredita que Deus ouve, que Deus responde, ore junto comigo agora. Vamos colocar toda a nossa vida, nossa casa, nosso dia nas mãos de Deus. Assim, Deus sendo o administrador de tudo, tudo irá bem. Amado Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, mais uma vez me coloco nesse dia na presença do Senhor para agradecer ao Senhor pelo ar que eu estou respirando, agradecer ao Senhor que me deu mais um dia para viver e ser melhor. Assim, Pai, em nome de Jesus, consagro este vídeo que estou gravando ao Deus poderoso, ao Deus de Israel que vive e que reina para sempre. Consagro este vídeo ao Senhor Deus, em nome de Jesus, e assim me coloco na Tua presença para que Tu, ó Deus, me tome e me use em espírito e em verdade, para falar da Tua palavra com quem o Senhor Deus quer falar. Pai, em nome de Jesus, eu oro a todos os irmãos e irmãs que têm ouvido a palavra do Senhor e a mensagem do Senhor Deus aqui neste canal. Eu oro por cada irmã, por cada irmão, cada jovem, cada criança que tem prestado ouvido à oração e à palavra de Deus aqui neste canal. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, possa estar visitando a cada pessoa em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor entre com providência sobre as causas que essa pessoa tem colocado na presença do Senhor. Que o Senhor Deus possa entrar, meu Pai, resolvendo situações difíceis, meu Pai, a qual essas pessoas confiam que só o Senhor pode. Entra, meu Deus, na causa que esta irmã, que este irmão tem colocado na Tua mão. E venha resolver, Senhor, os problemas, venha entregar a vitória, venha entregar a bênção a cada pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a enfermidade, que a miséria, que as maldições, que os conflitos, a contenda desapareça dessas vidas, desses lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a paz, que a alegria, a prosperidade, que a fartura de bênção, em o nome de Jesus, se instale sobre cada vida. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tome conta do nosso dia, tome conta da nossa vida e que todos os planos, todas as barreiras que o inimigo adversário tem armado e preparado contra as nossas vidas caiam por terra em nome de Jesus. E pelo poder e autoridade do nome de Jesus, todo mal seja desfeito. Assim eu oro e já agradeço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero fazer um convite aqui aos irmãos que ainda não são inscritos aqui no meu canal, né? Este canal, amados, é exclusivamente para falar da palavra de Deus, é um canal de evangelismo. E você que ainda não é inscrito, eu vos convido, amados, se inscreva neste canal. Se inscreva neste canal para você também ajudar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ir mais além. E a recompensa para aqueles que colaboram para o Evangelho de Jesus crescer, a recompensa Deus dará. Amém? Vamos para a palavra de Deus. A palavra que Deus pôs no meu coração para nós meditarmos, ela está no livro de Salmos 40. Eu vou ler aqui o 1 e o 2 de Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível,
de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Amados, este versículo é uma palavra assim, bem conhecida, né? Muitos recitam esse salmo e é muito falado, né, nas congregações. É uma oração que Davi fez a Deus, né? E aqui deixou escrito, ficou aqui esta oração, esta frase qual, né, Davi orou e já explicou o que Deus fez na vida dele, né? Mas, amados, hoje Deus está falando conosco aqui através dessa palavra. Hoje o Senhor está falando comigo e está falando com vós através dessa palavra. Olha a palavra que o Senhor nos diz, amados. Olha o que o Senhor está nos falando. Esperei com paciência no Senhor, disse Davi. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, eu faço aqui desta palavra, desta oração, deste clamor de Davi, o meu testemunho, né? Eu, amados, como eu já conversei, né, com os irmãos muitas vezes aqui, eu já contei o meu testemunho, né? Eu, amados, não nasci num berço cristão, né? Eu fui uma pessoa, na verdade, muito errante, né? Muito pecadora. Não que eu não sou pecadora, né, amados? Eu sou pecadora. Todos nós somos. Ninguém nessa terra é santo, né? O nosso propósito, o nosso trabalho, a partir de conhecer a verdade sobre Deus, é tentar nos santificar dia após dia. Tentar ser melhor, tirar o que não agrada a Deus de nós, né? Mas enquanto nós vivermos nessa terra, somos sujeitos ao pecado. Mas antes eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia o Deus, né, da Bíblia, o Deus verdadeiro. Então eu era idólatra. Eu acreditava, amados, quando eu era moça, jovem, de 13, 14, 15, 16 anos, eu acreditava nas simpatias, né? Essas simpatias que fazem aí por Santo Antônio, por São João, né? Até eu estava falando, né, inclusive, esses dias com uma colega minha, uma abençoada amiga que tenho, né, ela contando, né, as histórias, né, hoje é o dia do Santo Antônio, o que fazem com a imagem, né, para conquistar namoros, casamentos, né, e eu explicando, né, eu quando era jovem, né, adolescente, ainda de 13, 14, 15 anos, 16 anos, né, a gente tinha, né, os feitiços, né, dos meninos que a gente queria namorar, ficar, né, eu fazia essas simpatias, né, de São João, de Santo Antônio. Eu acreditava nessas coisas, né? E então até os meus 18 anos eu era cega espiritual. Eu acreditava nas imagens de escultura, eu acreditava em acender velas, em fazer simpatias. Eu não conhecia o Deus da Bíblia, né? Na verdade, eu cresci, né, num berço, né, idólatra. Eu sabia que existia Deus, mas eu acreditava nas imagens de esculturas, né? Eu não orava ao próprio Deus, ao próprio Jesus, eu orava aos santos que diziam, né? E acreditava nas simpatias, né? Então, eu conheci o Jesus verdadeiro, o Deus da Bíblia, quando eu tinha meus 18 anos, quando fui convidado para ir participar de uma igreja aí, onde, quando eu já expliquei em vídeos passados, a minha vida estava derrotada, destruída, minha vida estava arrasada, né? Só estava vivendo, vegetando de tanto mal que eu estava, né? Aí eu conheci uma igreja onde eu fui convidada aí, fui, né? E graças a Deus, de lá para cá, eu fui tendo um conhecimento, né, da palavra de Deus. Mas o que me leva a dizer que faço desta palavra de Davi, desta oração dele, um testemunho para minha vida? A partir de eu ter conhecido a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, conhecer que Deus é o único Deus, que só a Ele nós temos que adorar, só a Ele nós temos que prestar culto, só a Ele nós temos que reverenciar, e que é somente no nome de Jesus Cristo que nós alcançamos milagres e bênçãos, né? A partir de eu conhecer aí, eu fui, né, me aprofundando e conhecendo a palavra de Deus. Mas eu confesso, amados irmãos, que o pecado ainda fazia parte da minha vida, né?
Eu confesso, amados irmãos, que eu tive uma vida dominada pelo pecado, né? Mas eu tenho a dizer para os irmãos que eu não queria estar no pecado, mas eu não tinha força de largar o pecado. Por isso, amados irmãos, eu não julgo a pessoa que está no pecado. Mesmo porque Deus nos ensina que o julgamento só pertence a Deus, né? Só Ele julga. Assim, amados, o que eu quero explicar, eu não julgo uma pessoa que permanece no vício, permanece no pecado. Que nem muitas das vezes a gente escuta pessoas dizendo, mas fulano conhece a verdade, fulano já foi na igreja, fulano já ouviu que isso é pecado, e por que fulano não larga, né? Eu confesso, amados irmãos, que eu fiquei anos na igreja, um pé na igreja e um pé no mundo, como eu já disse. Como eu já expliquei aqui em alguns vídeos. Eu conhecendo tudo sobre Deus, sabendo o que é certo, o que é errado, eu ia na igreja constantemente, sempre. Eu ouvia a palavra de Deus, eu ouvia que o que eu praticava era errado, eu ouvia que eu tentava se vingar de quem me fazia mal, eu não levava desaforo para casa. Eu tentava de uma forma ou outra cobrar ou no braço ou de alguma forma de alguém que pisava na bola comigo. Eu era namoradeira. Eu tinha tudo de errado. Mas eu sabia que era errado, porque eu já conhecia a verdadeira palavra de Deus, que era certo e que era errado. Mas eu não tinha forças para largar. Parecia que aquilo mandava em mim. Parecia que o pecado, que os desejos carnais eram donos de mim. Então, por isso que eu digo aqui, amados irmãos, que eu não julgo uma pessoa que conhece a Deus e ainda faz errado. Porque, amados, eu vivi grande parte da minha vida conhecendo que o que eu praticava era errado, conhecendo a verdadeira palavra de Deus, do que é certo e do que é errado, e eu fazia errado sem querer fazer. Porque o inimigo, o adversário das nossas almas, amados, ele não quer saber se você está feliz ou triste com o que você está fazendo. Ele quer te escravizar e ele busca todas as forças dele para te escravizar, para te dominar. Ele age na tua mente, ele sopra nos teus ouvidos, ele toma teus pensamentos, ele cria situações, ele prepara pratos, ele põe na tua presença pratos, ele faz tudo o possível e o impossível dele para te atrair para o mal. Mas o que eu aprendi, amados, no decorrer da minha vida, né, das muitas falhas minhas, conhecendo já que era errado, e da partir daí, né, eu tendo força para largar o mal e se colocando mais na posição de servo de Deus, é que, amados, sozinha, uma pessoa que ela é tomada por uma pombagira, uma pessoa que é tomada por espíritos imundos, uma pessoa que o espírito imundo domina seus pensamentos, domina os seus sentimentos, domina a sua vida. Depois dela já ser uma pessoa escrava do pecado, depois dela já ser o tapete que o maligno pisa e limpa o pé quando quer, sozinha esta pessoa não vai conseguir. Sozinha ela não vai conseguir. Por mais que ela queira muito no seu coração, muito. Mas se ela não tiver uma ajuda espiritual, uma ajuda em oração, uma pessoa que ore, que jejua, que aconselha, que compre a vida dessa pessoa espiritual para ajudar ela. E sem a ajuda de Deus, sem essa pessoa clamar, implorar, suplicar a Deus constantemente, sozinha essa pessoa não consegue largar. Amados, muitos podem dizer, irmã Rosiane, mas aí você tá, né, passando, né, o pano. Não, amados. Como eu já disse, né, eu já vivi os dois lados da moeda, né, então eu sei que não é fácil. Eu fui uma pessoa terrível, eu fui uma pessoa que eu era o tapete do maligno lá no mundo. E eu sei, amados, no fundo do meu coração, e eu estou aqui abrindo meu coração para com os irmãos, eu desejava muito ser liberta. Eu ia nos cultos, amados irmãos, né, porque eu nunca deixei de ir na igreja, eu nunca deixei de confiar e crer em Deus. Eu ia nos cultos, quando eu escutava aquela palavra poderosa, maravilhosa,
Eu desejava no fundo da minha alma ser liberta. Ainda mais quando eu escutava a palavra que dizia assim: a pessoa que pratica isso é escravo do maligno. A pessoa que pratica isso, o maligno está limpando os pés como um tapete, é cavalo do maligno. Isso doía em mim. Quando eu dizia assim, ó, se você não for liberto e morrer nesse ato, você não vai para o céu. Isso doía, amados, a minha alma. E eu, então, dentro da igreja, muitas vezes eu fazia aquele pacto com Deus dentro da igreja: eu não vou mais praticar isso, eu não vou mais brigar, eu não vou ser mais grosseira, eu não vou ser mais namoradeira, eu não vou fazer mais nada de errado. Eu ponhava dentro do meu coração isso. E eu lutava, amados, com todas as forças para não acontecer mais. Mas quando eu vi, amados, passou dias e dias e eu já estava tudo igual. E eu confesso, amados irmãos, o porquê que eu não julgo pessoas que vivem nessa vida errada, mesmo já conhecendo Jesus. É claro que há acepções, né, amados? Pode ser que tem pessoas que pecam por prazer, pode ser, né? Mas no caso, eu, a partir do momento que eu já conhecia a palavra de Deus e já sabia que era errado o que eu praticava, eu nunca mais pequei com prazer. Eu fazia isso como, o que eu posso explicar, amados, sem querer, né? Aquilo dentro de mim, muito forte, fazia, mas algo mais forte sentia mal, sentia vergonha, sentia tristeza. Porque, amados irmãos, eu praticava as coisas erradas sabendo que não estava agradando a Deus, e dentro de mim, no fundo da minha alma, eu queria agradar a Deus. Eu não queria ser escrava do pecado. E eu confesso, amados irmãos, que foi algum tempo na minha vida que eu estava na igreja, conhecendo a verdade, ouvindo a palavra de Deus, porque eu nunca deixei de ir na igreja. Eu me consertava com Deus dentro da igreja, eu fazia um concerto com Deus, e ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, já estava tudo virado de novo. Eu confesso, amados, que eu chorava nas minhas orações. Eu chorava e eu implorava para Deus: eu quero ser liberta. Eu quero mudança na minha vida. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ser assim. Eu confesso, amados, que eu orei muitas vezes para Deus. Eu cheguei a um ponto, amados, de orar para Deus assim: se for para mim cometer pecado e ser uma pessoa que seja suja diante dos olhos do Senhor, que o Senhor me conserte numa noite e me leve. Eu orava assim porque eu não queria, amados, viver no pecado. Isso era doído para mim. Mas parecia ser mais forte do que eu, esses desejos, porque quando eu via, eu já estava praticando sem querer. Amados, e o pecado só é doce, só é prazeroso minutos, até horas, mas dali por diante, passou aqueles minutos, passou aquela hora, aí vem à tona tudo, né? Aí fica tudo exposto para você, que você é tapete mesmo do inimigo, que você é escravo mesmo do pecado, que você não está agradando a Deus, que você não é útil para nada, porque a pessoa pecadora, amados, que comete tudo de errado, de feio diante de Deus, ela peca diante da sociedade, ela está sujando ela própria. Então, amados, muitas vezes eu orei a Deus, chorei nas minhas orações, implorei a Deus muitas vezes, inúmeras vezes. Não que eu não suplico a Deus que me dê livramento, que não deixe eu cair, que não deixe eu pecar ainda. Mas lá naquele tempo, amados, eu chorava com a minha alma, eu rasgava a minha alma para Jesus, porque eu não queria ser tão pecadora daquela forma. Mas parecia que a minha carne estava sendo mais forte que o meu espírito. Então, amados, eu acredito que esta oração, este testemunho de Davi também é o meu testemunho, e eu acredito que é o testemunho de muitos irmãos aqui que ouvem essa palavra, que você pode dizer: comigo também foi assim, né? Tirou-me de um lago, olha, ele ouviu o meu clamor, oh glórias, né? Glórias a Deus que ele ouviu, né? E respondeu. Então, tirou-me de um lago horrível,
de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Aleluia! Que assim seja, né, amados? Que Deus permaneça a me sustentar e a te sustentar por todos os dias nessa terra. Porque, amados, se não for Deus pegar nas nossas mãos e nos sustentar sozinho, uma pessoa sozinha não consegue se levantar. Uma pessoa sozinha não consegue se libertar dos vícios. Não consegue. Eu digo isso por experiência própria, porque já vivenciei este lado da vida. Uma pessoa sozinha, se ela não tiver uma ajuda espiritual e se ela não tiver ajuda de Deus, orando, clamando, suplicando a Deus, se ela não estiver dia por dia numa igreja ouvindo a palavra de Deus, que é um alimento para a alma, sozinha ela não consegue largar a vida errada. Então, amados, primeiro nós temos que ter a nossa vontade, a força que é de nós, a própria vontade de largar o pecado e buscar ajuda em Deus, orar, clamar, ler a palavra de Deus, ir na igreja, ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, amados, nós estamos alimentando, dando de comer nossa alma. E este alimento fortifica e fortalece a alma. E enquanto isso, amados, a nossa carne, ela se alimenta do pecado. A nossa carne se alimenta da prostituição, do vício, do adultério, do pecado, da ira. Enquanto nós vamos se alimentando da palavra de Deus, nós vamos deixando a carne fraca. E daí a carne não prevalece. Mas é necessário, amados, que nós busquemos Deus. É necessário que ore. É necessário que nós estejamos dentro de uma igreja, escutando a palavra de Deus dia após dia. Ai, irmã, mas eu sinto até vergonha de ir na igreja. Eu vou na igreja, ouço a palavra de Deus, no outro dia é tudo de novo. Amados, quantas vezes me senti assim? Eu já contei aqui, né, em alguns vídeos que já fiz, os meus testemunhos. Muitas vezes eu ia para a igreja, ninguém sabia que eu estava praticando de errado, mas eu me sentia com vergonha de Deus. Eu mesma me sentia que Deus dizia assim para mim, cínica, descarada. Mais uma vez, ouvindo a palavra e prometendo que vai mudar, eu sentia, Deus falava comigo. Muitas vezes, e o inimigo soprava no meu ouvido, nem vá para a igreja. Que adianta você ir na igreja se amanhã você vai estar no pecado de novo, amanhã você vai estar fazendo tudo errado de novo, nem vá para a igreja perder tempo. O inimigo soprava no meu ouvido, e quando eu já tinha aprendido que é o inimigo que não quer que nós ouça a palavra de Deus, eu já tinha ouvido falar por dentro da palavra de Deus que o inimigo não se agrada que eu vá na igreja, o inimigo não se agrada que eu ouça a palavra de Deus, então eu dizia, não vou dar o gosto, eu vou para a igreja. E assim, graças a Deus, eu venci o pecado. Mas é assim que eu volto a dizer, amados. Sem ajuda espiritual, sem Deus, uma pessoa sozinha que é tomada, que é lançada no mundo da prostituição, do adultério, do alcoolismo, da droga, sozinha, uma pessoa sem ajuda de Deus não consegue se levantar. E é por isso que Deus nos ensina que nós devemos ter amor pelas almas. O amor que Deus nos ensina a ter pelas almas, amados, é desejar ver aquela pessoa liberta. É desejar mudança na vida daquela pessoa. Eu vejo a pessoa mergulhada nos vícios, mergulhada no pecado. Eu tenho que desejar no fundo do meu coração que aquela pessoa se levante e seja liberta e seja uma nova pessoa. Eu devo ajudá-la como? Levando a palavra de Deus. Ainda que essa pessoa não aceite, ainda que ela rejeite a palavra de Deus, mas de uma vez que eu disse a verdade para ela que está na palavra de Deus, não fui eu quem disse, foi Deus. E Deus vai trabalhar naquele coração, aquela semente vai ficar plantada ali, vai germinar, e Deus vai ajudar quando a partir do momento que ela sentir no coração que ela quer mudar, ela quer mudança de vida, ela quer transformação na sua vida, Deus vai ajudar e vai dar força para essa pessoa se levantar. Amados, porque eu faço daqui desse testemunho de Davi o meu testemunho. Eu estava aprofundada, eu estava atolada no pecado, atolada na vida errada. Assim como eu conheci muitos assim. Eu imagino que eu devo estar aqui conversando com pessoas que também tiveram uma vida assim. E Deus me tirou daquele lago horrível, daquele charco de lodo onde eu estava ali atolada. Deus me tirou dali, me pôs no chão plano, seco,
e firmou os meus passos. Louvado seja Deus! E eu rogo as misericórdias de Deus todos os dias, que Deus nunca rejeite as minhas petições, as minhas orações, que Deus nunca tire as suas mãos de sobre a minha vida, porque eu careço de Deus todos os minutos da minha vida, amados. E eu louvo a Deus que me libertou daquele mundo errado, Deus que me tirou daquele charco de lodo horrível e me pôs num chão plano e seguro. E assim Deus quer fazer na tua vida, Deus quer fazer na vida de todos que desejam abandonar a vida errada. Mas basta nós abrir o coração e desejar mudança na nossa vida. E Deus vai preparar vasos, Deus vai usar os seus instrumentos para te ajudar. A partir do momento que você tiver no teu coração o desejo da libertação, o desejo da mudança de vida, Deus vai preparar vasos que vai estar junto de você e te ajudar para te tirar deste caminho de lama errada, feio, e te ponhar num caminho limpo e seguro. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra e guarde no teu coração. Porque as bênçãos do céu são derramadas sobre nossas vidas a partir de eu ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Só ouvir, amados, não basta. Eu tenho que ouvir, eu tenho que obedecer, eu tenho que viver a palavra de Deus, que são os conselhos de Deus para minha vida. E assim, então, vai existir mudança na vida deste homem, desta mulher. Amém? Receba esta palavra, amado irmão, amada irmã, e guarde no teu coração. Guarde como um tesouro particular, para que você seja abençoado. E obedeça aquilo que Deus fala para você, porque você vai se dar bem, com certeza. Amado Deus, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor, Pai, por mais uma palavra, por mais um versículo da tua palavra, que o Senhor tem falado muito comigo. Eu acredito que o Senhor também está falando com vidas aqui, Pai, através dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro com esta moça, Senhor, com este homem, Senhor, que tanto quer largar a vida errada. Este homem, Senhor, que ele sabe, no fundo do coração dele, ele sabe que o que ele pratica não é certo. Ele sabe que o que ele pratica não agrada ao Senhor. Que ele sabe que o que ele está fazendo vai levar a perder, meu Deus, a sua vida, o seu matrimônio, a sua família. Pai, ajuda este homem, ajuda esta jovem, ajuda esta pessoa, Pai, a se levantar. Ajuda ela, Pai, largar, Senhor, esta vida errada. Descola desta vida, Senhor, o pecado, a vida mundana, a vida profana, em nome de Jesus, Pai. Ajuda esta pessoa, Pai, a se levantar, largar a sua vida errada, Senhor. Assim como ela deseja no seu coração, Pai, que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, amados irmãos, a palavra com mais pessoas e sejam abençoados em nome de Jesus.